Boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do programa Política Local, o programa de análise da atividade política numa perspectiva do poder local, da atividade municipal, com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, que hoje está ausente no estrangeiro, talvez ainda possa participar um pouco no programa, vamos ver, e Paulo Ribeiro, vereador da oposição na Câmara Municipal de Palmela. O programa está no ar aos sábados às 11 da manhã, com repetição aos domingos às 2 da tarde e também disponível sempre em podcast nas redes sociais. Os temas que temos para hoje: o Congresso da Associação de Municípios, é este mês, dia 30, para debater o futuro da região. Temos também uma notícia de que a maioria CDU da Câmara de Setúbal anunciou ontem mesmo, quinta-feira, aliás, 9 milhões de euros de investimento em 12 obras para realizar até ao final do mandato, e ainda Luís Montenegro, o líder do PSD, vai passar a próxima semana em Setúbal. São estes os tópicos que pretendemos analisar nesta edição do programa. Eu começo por Manuel Pisco, sobre o Congresso da Associação de Municípios, que está marcado para dia 30, tem um extenso programa, vou até apresentar aqui sucintamente, está marcado para dia 30 de junho, no Fórum Municipal Luísa Todi, tem a sessão de abertura, depois uma primeira conferência inaugural que vai ter como moderador o Presidente da Câmara Municipal do Montijo, Nuno Canta, e como oradores Teresa Almeida, a Presidente da Comissão de Coordenação Regional de Lisboa e Val do Tejo, a CCDR-LVT, e também Alfredo Monteiro, Vice-Presidente do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios. Nesta conferência inaugural vão ser abordados dois temas: a importância do PROTA-AML para o desenvolvimento e para a coesão da região, e também a regionalização e a descentralização administrativa. Depois, ao final da manhã, há um outro painel sobre o litoral alentejano no desenvolvimento da região de Setúbal, que vai ter como orador Vítor Proença, que é Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal e também Presidente da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Litoral, da CIMAL, e André Martins, o autarca de Setúbal, que vai falar sobre o PEDEPS e a Estratégia de Desenvolvimento da região de Setúbal. André Martins, aqui também na qualidade de Presidente do Conselho Diretivo da Associação de Municípios da região de Setúbal. À tarde há mais um painel e uma mesa redonda. O painel é sobre a coesão e o desenvolvimento, políticas públicas, com Álvaro Beijinha, o Presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém. Vai participar também Paulo Silva, Presidente da Câmara Municipal de Seixal, a falar sobre investimento público como elemento central no desenvolvimento do território, e ainda da área metropolitana de Lisboa, alguém virá falar sobre políticas públicas de mobilidade e transportes, e a Presidente do Instituto Politécnico de Setúbal, Ângela Lemos, tem uma apresentação sobre o conhecimento no centro do desenvolvimento. Por fim, neste painel, Álvaro Amaro, o Presidente da Câmara Municipal de Setúbal, vai abordar a gestão pública dos recursos hídricos como garante do futuro. Este autarca de Palmela, que é também o Presidente da Associação Intermunicipal da Água da região de Setúbal, a AIA. E à tarde, no primeiro dia, haverá uma mesa redonda, moderada por Francisco Jesus, Presidente da Câmara Municipal de Sesimbra, e que vai ter convidados, vários convidados, são 4 até em concreto: Nuno Maia, Diretor-Geral da Associação da Indústria da região de Setúbal, Afonso Luz, Vice-Presidente da Confederação Portuguesa das Pequenas e Médias Empresas, e 2 sindicalistas, Manuel Fernandes, da União Geral de Trabalhadores de Setúbal, da UGT de Setúbal, e Luís Leitão, coordenador da União de Sindicatos de Setúbal, afeta à CGTP. Haverá depois um período de debate e o encerramento com Fernando Pinto, o Presidente da Câmara Municipal de Alcochete, e André Martins, Presidente da Câmara Municipal de Setúbal e Presidente do Conselho Diretivo da Associação de Municípios. Este congresso da AMRS tem como título Agregar Vontades, Construir o Futuro. E o que eu ia começar por perguntar a Manuel Pisco, já tinha dito que iria começar por si, este congresso surge numa altura em que supostamente a Associação de Municípios está fragilizada, depois de saber da intenção
do Partido Socialista, até mesmo da Distrital, de os municípios do PS abandonarem esta associação. Queria lhe perguntar, por um lado, qual é a oportunidade e a importância deste Congresso sobre o futuro da região neste contexto, e por outro, como é que vê o facto de estarem aqui vários autarcas do Partido Socialista, designadamente Nuno Canta na abertura, como o moderador do primeiro painel, da primeira conferência inaugural, e também Fernando Pinto, depois no encerramento, juntamente com André Martins. São dois autarcas, um do Montijo e outro de Alcochete, que ainda não saíram, e como é que se pode interpretar a participação neste Congresso? Isso pode querer dizer que as notícias da morte da Associação de Municípios eram exageradas? Bom dia a todos. A interpretação que faço é de que a demonstração da utilidade e necessidade deste fórum, é feita a propósito dos 40 anos da constituição da Associação de Municípios da região de Setúbal, 40 anos já, portanto isto tem quase o tempo da vida da democracia. Mas o elenco dos temas, dos debates, dos assuntos que vão ser tratados neste fórum que foi feito pelo Francisco, evidencia claramente a importância de termos uma instância desta natureza na região. Portanto, não é só pela discussão em si, é porque vai estar de novo, vai ser revisitado e vai estar de novo em debate, por exemplo, o PEDEPS, que foi um instrumento de planeamento, foi muito importante nas alturas mais críticas, porque já passou a Península de Setúbal, nomeadamente a crise dos anos 80, com a remodelação industrial, com o debacle da indústria de segunda geração, das grandes empresas industriais, e foi a essência de um PEDEPS que permitiu o planeamento que foi utilizado na Operação Integrada de Desenvolvimento da Península de Setúbal, que foi muito colado àquele estudo que foi feito pela Associação de Municípios e que permitiu uma revitalização da Península de Setúbal. E os atores estavam lá, eram os municípios, eram os parceiros sociais, eram as associações e os representantes empresariais. Portanto, esta mescla de atores já lá estava e agora está-se a revisitar esses trabalhos e que são trabalhos de perspectiva de futuro, e a fazer de novo esse debate. O facto dos autarcas do Partido Socialista que estão, significa naturalmente que há no fundo destas questões do sai e do entra, há motivações que são partidárias, mas dentro das motivações partidárias também há enfim, posições de senso comum, de bom senso, não é? Portanto, fazem parte do Conselho Diretivo da Associação, ainda Alcochete e o Montijo, e naturalmente estão a participar nesta iniciativa. É pena que tenha havido um desentendimento da parte sobretudo, assim, os mais marcados, Almada e Moita. É pena que não se tenha chegado ao entendimento, porque isto é uma instância que não tem que ser partidarizada, nem tem que ser utilizada para jogos de força, de posicionamentos nas instituições em função das forças políticas que estão nas autarquias. Nos últimos tempos as coisas descambaram um bocadinho para esse lado, mas eu julgo que isto é um bom momento para, sem grandes alardes, sem grandes discussões públicas ou privadas, não é? Mas evidenciar que a Associação de Municípios tem feito um papel muito importante, mais relevante numas alturas do tempo, menos relevante noutras, mais ativo numas, mais ativo noutras, outros aspectos que atualmente na área da educação sempre tem feito um trabalho importante, na questão, a partir de certa altura, em que isto começou a poder ser uma certa plataforma de serviços partilhados com a adoção da Setúbal Península Digital, quando se foram lançadas as cidades digitais, e isto é uma infraestrutura tecnológica para os municípios da região muito importante e em termos de economia também ela é relevante, porque se cada município tiver a construção de uma infraestrutura de informática própria, é diferente do que ter uma de outra dimensão que agrega e aloja os serviços de um conjunto de grandes municípios. Há aqui uma economia de escala, é evidente, não é? É evidente, e quem diz este, diz outros serviços que podiam ser também partilhados no âmbito de uma entidade desta natureza, que é uma associação de fins específicos em que os municípios voluntariamente Manuel Pisco está a dizer, agregam. está a invocar a economia de escala,
mas a propósito da economia de escala e da plataforma digital que apontou como exemplo, o autarca da Moita, Carlos Albino, disse recentemente, não sei se teve conhecimento dessas declarações, numa entrevista até à Popular FM, que com a verba que pagavam de cota à Associação de Municípios, o município já conseguiu construir um novo site do município e ainda também um site para a Assembleia Municipal que não tinha site, não tinha plataforma digital, digamos assim. Portanto, esta afirmação contraria essa ideia de que sai mais barato se for feito em Pois, conjunto. pronto, eu não sei exatamente se o Sr. Presidente da Câmara da Moita tem a noção do que é uma infraestrutura tecnológica. Uma coisa é uma infraestrutura tecnológica que está disponível e que é utilizável para um conjunto de clientes dessa infraestrutura, digamos assim, falando a linguagem mais modernaça, não é? Outra coisa é construir sites. Quer dizer, mandar construir um site, está aí milhares de pequenas empresas ou técnicos, um técnico de informática que constrói um site, hoje os sites estão pré-fabricados, mas é isso que eu estou a falar. Estou a falar de servidores, estou a falar de infraestruturas de proteção dos dados, de firewall, etc. São coisas que, se cada um dos municípios comprar os seus equipamentos, as suas infraestruturas, aquilo é caríssimo. Se houver uma estrutura comum para um conjunto delas, onde se podem alojar sites, onde, olha, um serviço muitíssimo importante e que não é nada barato, é muito oneroso, são os serviços digitais na área do urbanismo, para as pessoas poderem utilizar e terem uma relação com os serviços das câmaras que possa ser feita online, né? Que terem as suas plantas, terem os seus processos online. Isso são serviços mais onerosos. Fazer sites não custa. Qualquer técnico de informática nessa área do digital faz sites com facilidade, eles estão pré-fabricados praticamente, é só preencher formulários e meter lá a informação que se quer. Não é disso que eu estou a falar. Estou a falar é das infraestruturas tecnológicas que estão por trás do suporte dos sites e das aplicações para a digitalização da relação com os municípios. E pode ser na área do urbanismo, pode ser na área do social, pode ser na área da habitação, pode ser em todas as áreas. E há municípios que esta experiência, de facto, houve uma época que está com governos do PS, em que a questão da modernização administrativa deu passos muito significativos e avançou bastante. E depois isto é questão de modas, em Portugal é tudo assim. Depois passa a moda e esquecem-se. Mas há municípios a trabalhar exemplarmente nesta área. Mas depois isto não se torna uma norma geral, porque normalmente depois não se afetam meios para que esses avanços em termos de modernidade e de eficiência, tirando partido das tecnologias utilizadas pelas empresas e que estão no mercado, depois não se generalizam porque não se pensa isto de forma mais planeada e mais eficaz para benefício dos municípios todos. E quem diz dos municípios todos, diz dos municípios todos, não é? São os clientes dos serviços públicos. Portanto, isto devia ser feito de uma forma de um planeamento e de uma ação contínua, e não é. Portanto, é pena que isto seja feito por impulsos, mas o Sr. Presidente da Câmara da Moita não está a falar da mesma coisa que eu estava aqui a referir. Né? Fazer sites é fácil. Vamos ouvir também Paulo Ribeiro. Como é que olha para este programa? Antes de mais, também a oportunidade, se um congresso da Associação de Municípios para debater problemas regionais é ou não necessário e conveniente para a região, nesta fase em que a comunidade intermunicipal ainda não está a funcionar e a região precisa de continuar a ter uma reflexão supramunicipal. Por um lado se acha oportuno e por outro se acha que realmente no contexto em que está atualmente, do início de uma cisão, se a Associação de Municípios tem capacidade para congregar vontades, que é até o lema deste Congresso Regional. Paulo Ribeiro. Bem, antes de mais, bom dia aos meus colegas de painel, também ao nosso moderador e aos nossos ouvintes. Eu, de facto, como é óbvio, é sempre importante em qualquer região, em qualquer distrito, nós podermos ter a oportunidade de discutir, de refletir e de ponderar o estado do distrito, perceber aquilo que é a possibilidade do distrito ter ou não ter, os caminhos que se tem para andar, os desafios que o distrito tem. Neste caso, eu falo no distrito por facilidade, apesar da Associação de Municípios não abranger todo o distrito, porque independentemente daquelas que saíram mais recentemente,
há municípios que não integram a Associação de Municípios da região de Setúbal. Mas ainda assim, naturalmente, que é importante este debate. A questão dos temas. Há aqui temas que são importantes, há aqui temas que se calhar mereciam até eu não diria um dia inteiro para debate, mas estar mais focados naquele lado. Estou a olhar, por exemplo, para a gestão dos recursos hídricos, que é um fator muito importante percebermos que gestão de recursos hídricos é que nós queremos, como é que a queremos e se queremos fazer. Nós temos um problema na gestão dos recursos hídricos no país e também na região de Setúbal, que é este circuito, vá lá, da água, ele não está todo integrado. Há empresas que têm, há municípios que têm a alta e a baixa da água, há outros que só têm a baixa do saneamento e a alta do saneamento está entregue a outra entidade, mesmo a questão dos resíduos. Pronto, eu acho que era uma reflexão que se tinha que fazer, é uma reflexão mais profunda. Ainda assim, este debate, depois tem aqui este debate, este dia de reflexão, tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, a participação de 2 autarcas do Partido Socialista, neste caso os presidentes da Câmara do Montijo e os presidentes da Câmara de Alcochete, que depois do que nós ouvimos falar, daquelas autarquias que saíram, designadamente Almada e Almada, Moita e Barreiro, que abandonaram a Associação de Municípios da região de Setúbal, explicando porque é que o faziam. Isto mostra para já aqui uma profunda divisão entre os autarcas do Partido Socialista, e uns decidiram ficar e outros decidiram manter-se na associação. E neste caso concreto, até vão dar a cara com intervenções ou pelo menos a participação na parte que é o encerramento do Congresso e a abertura do Congresso, 2 presidentes da Câmara e membros dos órgãos diretivos da Associação de Municípios da região de Setúbal. Agora, falta aqui, eu diria que falta aqui... Paulo Ribeiro, o seu som piorou agora um pouquinho, estava melhor eu estava a dizer mexeu no eu estava a dizer que faltará aqui alguns outros temas, e falta também falar aqui naquilo que eu acho que é o que está escondido, eu não diria o que está escondido, no fundo o que toda a gente pensa, mas que depois não se debate aqui, que é o futuro da própria Associação de Municípios da região de Setúbal. Depois da saída, depois da criação, que ainda não está implementada, mas esperemos que venha a seu tempo, da CIM, da Península de Setúbal. Depois da saída de 3 autarquias, e são 3 autarquias com algum peso, uma delas é a maior autarquia da Península de Setúbal, aliás, do próprio distrito, que é a autarquia de Almada. Falta aqui a discussão, a reflexão sobre o futuro da própria Associação de Municípios da região de Setúbal. Mas essa será uma discussão mais do foro interno dos órgãos da Associação, designadamente da Mas era Assembleia Geral. importante fazê-lo aqui. Eu acho que sim, mas era importante fazê-lo aqui, porque senão isto parece que nada aconteceu. E depois, o Manuel Pisco falou, eu tenho esta discussão inúmeras vezes com o Presidente da Câmara Municipal de Palmela, a propósito do projeto Setúbal Península Digital. É de facto um projeto interessante e importante, mas é um projeto interessante e importante que perdeu a sua atualidade, ou seja, ficou parado no tempo. O que nós vemos dos serviços que algumas câmaras do país prestam, têm, que desenvolvem em termos digitais aos seus municípios, aproximando mais os municípios da tomada de decisão do município, facilitando o contacto dos municípios com a sua autarquia e com os pedidos de licenciamentos e de informações que fazem à Câmara. As nossas autarquias têm serviços muito incipientes, que provocam grandes atrasos
aos nossos municípios, e depois falamos sempre, ou fala-se sempre, na Península Digital como um remédio para todos esses males, mas aquilo depois nunca chega a acontecer. E, portanto, eu aí até compreendo o que disse o Presidente da Câmara da Moita, porque nós também, eu bem sei, o Manuel Pisco falou que fazer um site é mais do que um mero site, mas quer dizer, o que nós temos na maior parte das câmaras são meros sites, quer dizer, há pouca interoperabilidade, é pouco amigo dos municípios, ajuda pouco os municípios a estarem com a sua autarquia e a contactarem com a sua autarquia e aí fazerem Manuel os Pisco, seus pedidos de licenciamento. Paulo Ribeiro, peço desculpa. Aquilo que Manuel Pisco procurou argumentar é que a capacidade invisível informática que a AMRS aporta aos municípios, designadamente na digitalização dos serviços urbanísticos, na base de dados da educação, em várias outras áreas. E na área da segurança, Francisco, na área da segurança, informática, que será algo de muito relevante. Não sei se o Paulo Ribeiro, sobre essa matéria, tem informação que possa comprovar ou não que isso é muito mais do que um site, ou se é matéria que desconhece. Paulo Ribeiro agora ficou sem... Eu estava como o nosso moderador começou por falar em Manuel Pisco, eu depois fiquei aqui a pensar que a pergunta era para Manuel Pisco. Espera que virava... O Francisco tem razão, quer dizer, um site é muito mais, ou um site, ou a Península Digital, é muito mais do que um mero site. A questão da estrutura das infraestruturas é importante, mas há outras coisas importantes e a segurança é fundamental. Mas lá está, na segurança nós temos visto, eu volto a falar outra vez, daquela autarquia, a autarquia de Palmela, e que é... Estamos a ouvi-lo com cortes, Paulo Ribeiro. Eu estava a dizer que, apesar da autarquia de Palmela ser um entusiasta da Península Digital e ser um contribuinte importante, o que nós temos verificado é que, mesmo em termos de segurança, nos últimos anos, a autarquia tem sido alvo de muitos ataques informáticos. Portanto, também significa que, até nisso, a Península Digital não está lá está, não se atualizou, não está a cumprir aquilo que no fundo, que devia oferecer aos seus clientes, nesse caso, aos seus municípios. Depois, há aqui outra reflexão que deveria ser feita e que não está aqui, que é perceber até onde é que podemos ir. O Manuel Pisco falou nisso. Mas poderia ser um debate mais público, eventualmente, que é perceber até onde podemos ir em termos de partilha de alguns serviços entre os municípios que pudessem, lá está, servir melhor o cidadão. Eu, por exemplo, dei uma pista, a questão do ciclo da água. Eu acho que devia haver uma maior partilha entre os municípios. Porque isto da gestão e do abastecimento da água aos municípios, cada vez mais não pode estar só concentrado num município. O município precisa de ganhar escala, com isso gerindo melhor os recursos e os aquíferos, mas simultaneamente também prestando o melhor serviço ao cidadão e até provavelmente com menores custos para os cidadãos e para os municípios. E se não houver mais interessados neste caso, Manuel Pisco, em acrescentar mais alguma coisa, passávamos a um outro tema. Manuel Pisco, sobre esta temática do Congresso da Associação de Municípios da Região de Setúbal. Estamos conversados por agora. Mas só uma nota de rodapé para ver se a coisa deixa alguma semente para depois ser pegada. As autarquias estão a ser confrontadas, aliás, toda a estrutura administrativa, regional ou local, porque na falta da regional isto nota-se mais, mas confrontadas com um crescimento grande de responsabilidades práticas, não é? A história da centralização, da competências do governo para as autarquias, dá de facto mais responsabilidades. E
E é bom que nós não comecemos a pensar como dar resposta em termos organizativos das autarquias depois de termos os problemas, depois nos vemos incapacitados para dar resposta. É bom pensá-los à frente, não E, é? no seu Mas entender, a não, Associação de Municípios podia contribuir para uma por resposta exemplo, sobremunicipal em termos de organização? Exato, por exemplo, uma prática que está estabelecida a nível da administração central, mas que não se verteu porque não há regiões, é tal história, não é? Porque não há regiões, a agregação e a concentração da função da administração regional nas CCDRs está naquele empastelamento que conhecemos, portanto anda, mas anda pouco, mas faz que anda, mas não anda, portanto aquilo é um pouco confuso, não é claro e não está claramente assumida por todos os intervenientes no processo da administração e do serviço dos serviços públicos, mas aqui o que é que se podia acontecer é a organização dos serviços partilhados, são funções que são necessárias em todas as câmaras e ganhando escala podem ser desenvolvidas com mais eficiência e com mais economia. Portanto, os serviços partilhados, que há serviços partilhados na administração central, que também regionalmente havia ganhos de. E nós temos, todas as câmaras têm a mesma dificuldade com o mesmo tipo de coisas, nomeadamente até em relação aos recursos humanos. Não se encontram ao preço das tabelas de remuneração da função pública assistentes operacionais para conduzir máquinas, seja máquinas especiais, seja um autocarro para levar os miúdos à escola. Seja, nós temos muitas dificuldades. Então, tivemos o caso dos transportes, que não havia motoristas. Portanto, isto tem que ver com o baixo nível salarial que é praticado no Estado. As autarquias são vítimas disso porque não podem sequer determinar os níveis salariais. As remunerações não são. Portanto, é a lei nacional, é aquilo que se faz. Mas há serviços partilhados, todas as autarquias têm viaturas ao serviço e precisam de andar a fazer reparações, umas nas oficinas da marca, outras nas oficinas locais. Tá? Portanto, se houvesse uma organização de serviços que todas pudessem partilhar em função da agregação regional, isso de certeza que trazia uma economia de custo muito grande. Então, informática como outras coisas práticas. Ou seja, o modelo de organização administrativa deve ter que ir sendo pensado à medida que evoluem, que se avolumam as responsabilidades de resposta dos serviços públicos da administração que passam a estar mais densificados ao nível local. E, portanto, esta agregação dos municípios para essas finalidades também é importante que seja pensada. Fica essa semente, como dizia Manuel Pisco. Já vamos com mais de 25 minutos de programa. Passamos a um segundo tema. A maioria CDU da Câmara Municipal de Setúbal anunciou esta quinta-feira, em conferência de imprensa, um encontro com a imprensa em que esteve não só o Presidente da Câmara, mas também o Executivo em peso, um plano de investimento até ao final do mandato, com 12 obras em concreto, para um investimento de 9 milhões de euros, e a este plano, agora revelado, somam-se os projetos e as obras já em curso, que tudo somado são 25 milhões de euros. Eu começava agora por Paulo Ribeiro. Como é que o Paulo vê esta intenção, este anúncio da Câmara Municipal de Setúbal de fazer 12 obras até ao final do mandato? São 9 milhões de euros, pontificam neste conjunto duas obras, a construção de um pavilhão desportivo nas Manteigadas, a requalificação da Avenida Luísa Todi, mas há várias outras obras e projetos. Paulo Ribeiro, como é que ouviu ou como é que leu esta conferência de imprensa? Olha, confesso que esta conferência de imprensa destas obras, este deveria ser uma conferência de imprensa de início de mandato, porque no fundo seria aquilo que se projetaria há 4 anos. Ora, se estamos a falar numa conferência de imprensa a meio do mandato, ou vá lá, 1 ano e 9 meses depois das eleições de setembro de 2021, mais coisa, menos coisa, significa que metade destas obras não verão tão cedo a luz do dia. Isso é o primeiro aspecto. E, portanto, muitas delas serão mais um exercício de mera propaganda autárquica por parte do Executivo da CDU. Num segundo aspecto, acho estranho que eu bem me lembro das conferências de imprensa do Presidente da Câmara, quando, e da maioria CDU,
quando, por força dos votos do PSD e do partido e do PS, se desceu a participação no IRS e se desceu o IMI e se criou o IMI familiar, o que não disse o Partido Comunista, dizendo que a oposição tinha posto em causa a capacidade de investimento da autarquia. E, portanto, como se verifica pelo que é aqui anunciado, falamos em 9 milhões de investimento, em 12 intervenções, e, portanto, como se percebe, parece que aquilo que o Presidente da Câmara dizia, quando foram diminuídos estes impostos por força das propostas do Partido Social Democrata e do Partido Socialista, isso não ocorreu. Depois, há aqui algumas intervenções que me fazem aqui alguma espécie. Primeiro, o Parque da Várzea é importante, é um Parque Urbano da Várzea, mas é um parque urbano que já leva, eu não quero errar, mas vou tentar não errar por muitos, mas já deve levar para aí um atraso de 5 anos. Aquilo é umas obras, umas coisas vão andando devagar, todos os anos já desapareceu o cartaz que anunciava o Parque Urbano da Várzea, porque que estava lá ali na rotunda que tem a estátua dos namorados, porque entretanto puseram lá um cartaz sobre a habitação. Um cartaz com a gestão pública da água, não é? Da água, não, agora está o da habitação, salvo erro. Agora está o da habitação, é verdade. É verdade, é verdade. Estou atualizado nos cartazes da CDU. Tem circulado pouco pela rotunda dos namorados. Mas, portanto, voltam a anunciar mais um bocadinho, mais umas obrazinhas naquele parque. Eu acho que o Parque Urbano da Várzea vai servir para muito tempo, isso falando. Depois há aqui a questão do pavilhão desportivo das Manteigadas, é importante. Depois há aqui há um novo auditório, um novo mercado dos Brés de Azeitão, e depois há aqui um investimento de 1 milhão de euros na Avenida Luísa Todi. Eu bem sei que a Avenida Luísa Todi teve grandes obras, foi aliás. Ficámos sem ouvir, houve aqui um corte no som do Paulo Simões. Na passagem de pasta, Paulo Ribeiro. Paulo Ribeiro, estamos a ouvi-lo com cortes. É na altura do... Estão a ouvir melhor agora? Agora, neste momento, sim. Eu estava a dizer que, na altura, esta obra que foi ainda feita no consulado da CDU pelo seu ex-autarca Carlos Sousa, que depois a CDU lhe retirou da Câmara de Setúbal, mas a obra que foi feita na altura foi uma obra que se gastou rios de dinheiro, muitos deles com duvidosa utilidade para o município, mas agora vamos investir mais 1 milhão na Avenida Luísa Todi. Não se percebem que há uma coisa que se percebe, que é os golfinhos vão voltar outra vez para a rotunda, porque estão num sítio que tem problemas no seu funcionamento, portanto, o que mostra aqui mal planiamento que foi feito na altura. Pronto. Tenho aqui algumas dúvidas sobre, mas também o que nós conhecemos é uma conferência de imprensa, pouco mais, não é? Já agora não sabemos em concreto cada uma destas obras. Sobre a requalificação da Avenida Luísa Todi, porque realmente fica a ideia de que vai ser remodelada uma avenida que foi objeto de requalificação ainda não há muitos anos, ainda é relativamente moderna, mas são aspectos complementares, tirando esse da deslocalização dos golfinhos novamente para a rotunda. O resto do investimento que é referido é a construção de ciclovias, que realmente a avenida ainda não tem, desde que a cidade começou a implementar um novo paradigma de ciclovias, e também outras intervenções que têm a ver com a acessibilidade. Portanto, podem-se considerar complementos àquilo que já tinha sido feito, ou melhoramentos que não são propriamente grandes intervenções em termos de estrutura muito profundas na Avenida Luísa Todi. Mas eu ia há pouco interromper o Paulo Ribeiro, depois acabei por não interromper logo quando começou a falar
do financiamento, dizendo que este plano de 9 milhões de euros significa que, afinal, a situação financeira da autarquia, e relacionando-a com os impostos, não é como a maioria CDU se queixava quando houve a tentativa de reduzir os impostos. Eu já agora acrescento aqui alguma informação que não foi dada pela maioria CDU nesta conferência de imprensa de quinta-feira, que é a de que a Câmara Municipal tenciona financiar este investimento de 9 milhões de euros com a contração de um empréstimo de idêntico valor de quase 9 milhões de euros. Essa proposta vai à reunião de Câmara de dia 21, de quarta-feira. Vamos ver se será ou não aprovada, tendo em conta que a maioria CDU não é uma maioria absoluta. E eu ia perguntar precisamente isso a Paulo Ribeiro, se acha que um investimento destes, suportado por um empréstimo, deve merecer o conforto do PSD, se o PSD deve viabilizar este empréstimo de 9 milhões de euros. Não, isso não quero naturalmente antecipar e pronunciar-me sobre um assunto que naturalmente é acompanhado mais de perto pelos vereadores do PSD, e são eles que devem, por um lado, analisar, verificar. Eu não tenho os dados suficientes para me poder pronunciar sobre uma matéria desta natureza, sendo que é uma matéria importante. E um empréstimo de 9 milhões de euros é uma coisa que uma autarquia, um autarca deve ponderar, e deve ponderar a sua adesão ao próprio e a sua contração, melhor dizendo. E, portanto, os autarcas do PSD na Câmara Municipal terão mais informação e terão a melhor ponderação mais próximo de quem todos os dias, no dia-a-dia, está mais próximo desta decisão para tomar a decisão pela qual, aliás, foram eleitos pela população. Registro que o Paulo Ribeiro, nesta matéria, veste o vestido preto, com o qual não me comprometo, como diz a música, mas não tenho a informação suficiente. Compreendo, tendo em conta que foi apanhado de surpresa e é natural. Manuel Pisco, imagino que para si não seja novidade que esta proposta vai à reunião de Câmara, a da contração do empréstimo na próxima quarta-feira, mas sobre o plano de investimento também, o que é que lhe apraz dizer? É para me dizer, o Francisco retirou-me a deixa em que eu ia pegar, precisamente para dar continuação à intervenção do Paulo Ribeiro. Que é a questão do empréstimo, não é? O Paulo Ribeiro começou por dizer, parece-me que isto é uma operação de propaganda, é só uma conferência de imprensa, portanto, e este é o primeiro aspecto, que está, naturalmente, também compreendi, está a ver o copo meio vazio. Eu queria ver o copo meio cheio, não é? Porque é uma conferência de imprensa, é um anúncio que é feito 1 ano e meio depois do início do mandato. É feito quando no primeiro ano a equipa do Executivo sinalizou grandes problemas em termos de controle financeiro, necessidades de controle financeiro, em que continuaram-se a fazer várias discussões sobre a redução das receitas do município, sempre a baixar NMI, NIRS, noutra coisa que não tem sido colocada à vista, mas que é, por exemplo, nesta Câmara e noutras também, não repercussão, conforme as autoridades determinam, a não repercussão da totalidade da tarifa de resíduos nos consumidores, nas famílias, e a Câmara, esta e outras, mas a Câmara tem assimilado para si uma boa parte desses custos, que agora está-se a verificar que começam a ser absolutamente incomportáveis, saltam para o dobro do ano para o outro, e para o ano que vem, 24, mais outra vez para o dobro, e portanto está-se a criar um problema muito sério ao desequilíbrio financeiro das autarquias com o sistema de gestão de resíduos e o regime tarifário que têm, que é uma coisa absolutamente absurda. Penaliza os consumidores e as autarquias, porque o sistema tarifário é destinado aos consumidores, e penaliza quando não têm culpa nenhuma de que os sistemas multinacionais de tratamento não façam o devido aproveitamento energético e na reciclagem dos resíduos que devia ser feito. Mas depois a penalização vai para cima dos consumidores. Uma coisa absolutamente desproporcionada, com aumentos que já vai, em 2 anos, aumentou 3 vezes. E, por vezes, continua a aumentar disparatadamente. Portanto, aquilo que estava em 20 anos, em 20 euros por tonelada de deposição de resíduos, agora já vai a 70. É uma coisa absurda. E, portanto, para este ano o aumento de 39%. A propósito disto, vai haver na segunda-feira uma Assembleia Municipal específica, temática,
só para discutir isto, em Setúbal. Eu quero que os outros municípios têm este problema também na mão. Isto, eu estou a falar agora, a referir isto de passagem, porque se trata de redução de receitas. Cada vez há mais responsabilidades efetivas das câmaras e menos receitas. E depois nós, no debate político interno local, comprazemos um pouco nisto, não é? As oposições, e isto é, eu não estou a falar agora que os da CDU ou do PCP são bons e os do PSD são maus, faz-se isto em todos os lados. A oposição quer retirar receitas e aumentar investimento e retirar receitas, não é? Não pode funcionar assim, e nós temos que ir numa de senso comum para entender que tem que haver aqui um equilíbrio. Porquê é que eu vejo o copo meio cheio nesta questão dos investimentos? Porque o Presidente da Câmara, o Executivo da Câmara, não fez este anúncio em campanha eleitoral, ao contrário do que o Paulo Ribeiro parece ter percebido. Não é em campanha. É um ano e meio depois de ter tomado conta da situação real em que está a situação financeira da Câmara, de ver que há investimento, e o facto de ter que se ir para um empréstimo de 9 milhões de euros, ele acontece porque nós perdemos receita por ação da maioria relativa que está instalada na Câmara. Não quiseram, portanto, querem retirar a receita, portanto, deixou de haver meios próprios para a manutenção da cidade, a manutenção do concelho. A cidade, o concelho, são territórios, são equipamentos que são usados diariamente pelos milhares de pessoas, são dezenas ou centenas de milhares de pessoas, às vezes numa região, mas aqui há dezenas de milhares de pessoas que cá habitam, em Palmela, no Montijo, em Setúbal, e tem que haver uma manutenção. Há uma coisa que nunca se faz contas na administração pública, seja local, seja central, são os custos de manutenção. Investe-se e parece que o número fechou ali, naquele investimento, não é? Depois pode ser mais barato ou mais caro, mas como há regras muito apertadas para os concursos públicos, aquilo não pode aumentar muito, muito bem. Pronto, já não há mais dinheiro a gastar. Ah, sim senhora! A Luísa Litódia, vou outra vez mexer na Luísa Litódia? Claro, então há quantos anos ela foi mexida? Aquela ciclovia não tem que ser recuperada? Tem que ser recuperada. A fonte dos golfinhos está no operacional quase desde o início. É um problema crónico, já se gastou ali em reparações, não é manutenção, mas em reparações que depois não ficaram bem resolvidas. Há um erro de concepção, até a localização, que é um exemplo, enfim, que é dado de forma para as pessoas perceberem, há entupimentos constantes daqueles motores da água, de fazer circular a água, por causa da alimentação. É verdade. Pode-se fazer uma rede, já se inventaram várias soluções. Chegou-se à conclusão, melhor é retirar aquilo daquele local, mas também não é só isso. Há de infraestruturas, junto à Ribeira do Livramento, o Tortal do Caneiro da Ribeira do Livramento, está lá previsto também para ser intervencionado, está lá uma placa, uma chapa de aço, que está lá agora a sinalizar o local. Portanto, é preciso fazer uma manutenção de cidade. Abrir os ciprestes. Portanto, há uma obra que está por acabar. Praça do Brasil está por acabar. É preciso remodelá-la. A questão do Parque da Várzea. O Parque da Várzea não é uma promessa. É que a diferença deste anúncio agora é que não está em campanha. Está-se a meio do mandato a anunciar obras para fazer isto que é anunciado, faz-se em 2 anos e meio, 2 anos e meio, e o principal é para ir até ao final deste mandato. Portanto, eu fico agora mais descansado e estou a ouvir o copo a encher, porque estou a perceber que este mandato vai ter obra feita e vai responder às necessidades de gestão da cidade. O Parque da não pode ficar assim, evidentemente. A única infraestrutura que lá está implantada, portanto, é hidráulica, e depois agora, é já deste executivo, deste mandato, a instalação do sistema. Está bem, mas aquilo tem que ser um parque urbano. Tem que estar arborizado, tem que estar iluminado, tem que ter caminhos, estavam previstos 4 milhões e tal para completar, para esta segunda fase. Portanto, aquilo é uma infraestrutura cara. Só vai ser apreciada se ela tiver os arranjos de superfície exteriores devidamente tratados, não é no estado em que está. Portanto, aquela obra é essencial para as futuras gerações nesta cidade. E depois, há um pavilhão nas Manteigadas. É importantíssimo só um pavilhão. Porquê é que se traz um pavilhão, se toma esta opção? É bom lembrar que há décadas e décadas, desde que está lá a Escola Manuel Martins, está a Escola Manuel Martins e a Escola Profissional ali ao lado, nenhuma delas tem pavilhão. E os alunos têm que todos utilizar o pavilhão das Manteigadas. Portanto, para haver a utilização das populações daquele pavilhão, serve populações até às praias do Sado. Ela serve muita população. E, de facto, a construção de um pavilhão é absolutamente necessária. Tanto mais que o governo não avança com o pavilhão da Escola de Manuel Martins. É outra vez, como a história dos centros de saúde, não é? O governo diz que avança, que paga aquilo não sabe, mas depois entrega a obra aos municípios e a Câmara, se quer ver aquilo feito, tem que pôr lá mais 1 milhão e tal de euros em cima. E depois ainda tem que ficar à espera de que o governo solucione, ou o Ministério da Saúde, ou o Serviço Nacional de Saúde, encontre médicos e enfermeiros e pessoal administrativo para lá colocar, que ainda neste momento não sabemos se lá estarão. Portanto,
resumindo, estas obras são muito importantes, são obras que vão dar, quer dizer, não preciso que elas fiquem todas acabadas no dia antes das eleições, mas que elas estejam resolvidas, não podem ficar por acabar. Algumas delas é por acabar. A intervenção nas estradas e pestes é uma coisa que tem que ser concluída, não é? Depois a ligação de todo o Parque da Várzea à zona da Escola Básica do Bocage é de facto uma área grande que está por tratar e tem que ser tratada. E isto é jericidade. Eu peço desculpa, mas isto não é fazer publicidade. E quando isto é anunciado, para fazer isto, vamos pedir um empréstimo de médio e longo prazo de 9 milhões, significa duas coisas. Que estes 9 milhões exatamente estão destinados a estas obras, a estas intervenções. É para fazer isto. Portanto, isto deixa-me descansar, que não é nenhuma ação de campanha. Por outro lado, só me faz lamentar é que isto tenha que ser feito através de empréstimo, porque vão sendo sempre retirados os meios de receitas próprias da Câmara, que o podia fazer sem recorrer a empréstimo. É para isto que serve a receita. Eu acho que isto devia servir aos partidos da oposição, aos eleitos locais, devia servir de reflexão para isto, não é? Porque é que temos que ir ao empréstimo? Porque já foram retirados meios de receitas próprias do município. É numa taxa agora, que para os municípios às vezes isto não é simpático de dizer, não é? Mas a questão do IRS ou a questão dos IMIs, família a família, pessoa a pessoa, aquilo são verbas, são cêntimos, não é? No conjunto é que são milhões para a Câmara, aquilo que são milhões para o município, para as pessoas às vezes são cêntimos. Em alguns casos fará diferença, não é? Manuel, mas é já ficou o essencial, vamos, desculpa apressá-lo, vamos saber se Paulo Ribeiro quer alguma réplica, mas nesse caso teria que ser muito rápido para passarmos ao último tema. Muito mesmo quase telegráfico. Só duas coisas. O Manuel Pisco, que fez aqui uma intervenção, como se estivesse a CDU tivesse chegado este mandato à autarquia. Ou seja, eles tiveram quase toda a equipa estava na anterior variação. A única troca que houve foi o atual presidente saiu da Assembleia Municipal e passou para o Executivo. E um dos vereadores, neste caso o nosso amigo Manuel Pisco, que aqui está connosco, passou de vereador para a Câmara Municipal e para a Assembleia Municipal. E o Manuel Pisco faz uma intervenção, como nós tivemos 1 ano e meio a estudar as finanças da autarquia, pelos vistos, eles duvidavam do próprio trabalho que tinham feito ao longo deste mandato e das condições financeiras da autarquia, e só 1 ano e meio depois, ou 1 ano e 9 meses depois, é que estão em condições de apresentar este projeto. Ou seja, se cada vez que há uma mudança de cor política ou de protagonistas numa autarquia, isso é justificável. Neste caso não é justificável. Setúbal é Paulo Ribeiro, desculpe pela CDU desculpe meter-me desde 2001. Desculpe, portanto, Paulo Ribeiro. Deixa-me dizer alguma coisa. Temos que terminar este tema, Paulo Ribeiro. Manuel Pisca, então muito rapidamente para passar à frente. Paulo, esta não esperava do Paulo. Estas Paulo falar, eles assim, eles assado. Paulo, as coisas são o que são. Uma equipa autárquica. Não são vocês não, vocês, acabar com esse populismo, isso é conversa que chega, desculpe lá que lhe diga. Isso parece conversa que chega. Vocês estão lá tanto tempo. Não, ouça lá, você não sabe. Paulo, ficamos sem conseguir ouvi-lo bem. Manuel, pode concluir. Um presidente novo, você sabe o que é gerir uma Câmara, você sabe qual é o peso e qual é a responsabilidade que está sobre o presidente, é sobre a cabeça que pesa tudo. Se a cabeça se mudou a cabeça do Executivo, é claro que quem chega ao Executivo tem que analisar tudo do ponto de vista da responsabilidade da execução que está no Presidente da Câmara e a mais nenhum outro vereador. Essa questão de vocês sabem, vocês conhecem, isso não existe em termos, você não gera, se for gestor de uma empresa, não gera assim, muda o Presidente da Administração e eu quero saber se você diz, o senhor já lá estava, já sabia como é que era. Não é a mesma coisa. Bom, mas passamos... Eu não falei por mim. Mas ele falei por Executivo. Disse que estava a analisar a situação e a estudar. Peço desculpa aos dois, Manuel Pisco e Paulo Ribeiro. Passemos a outro assunto. Este da herança da CDU ou da continuidade da CDU é um tema recorrente e com certeza voltaremos a ter a oportunidade noutros programas de voltar a falar sobre ele. Para concluir o programa de hoje, um terceiro tema, e temos apenas aqui 5 minutos,
Luís Montenegro vai passar a próxima semana em Setúbal, chega na segunda-feira e fica até ao final da semana. Existe a informação de que estará mesmo estabelecido, hospedado no Concelho de Setúbal, creio que até na cidade. Tenciona vivenciar como um residente para se aperceber dos problemas e da realidade local, e vai também a todos os 13 concelhos do distrito. É o Sentir Portugal, uma iniciativa que anunciou no início do mandato e que tem vindo a cumprir. Salvo erro, o distrito de Setúbal é o 8º ou o 9º, onde o presidente do PSD vai estabelecer o Estado-Maior do partido, digamos assim. Paulo Ribeiro, que significado é que isto tem para a região? Bem, eu acho que é muito importante para a região que isto, no fundo, o líder do PSD, no encerramento do Congresso, anunciou que todos os meses iria passar uma semana por mês em cada um dos distritos do país e visitaria todos os concelhos. Ele próprio estará em todos os concelhos. Aliás, mais recentemente, o Governo, já um pouco a reboque disto, lançou o Governo mais próximo, em que está 2 dias num distrito, mas o Primeiro-Ministro não vai a todos os concelhos daquele distrito em causa. No caso do presidente do PSD, do Dr. Luís Montenegro, o objetivo é, efetivamente, ele vai ficar a viver na cidade de Setúbal durante esta semana, e o objetivo é ele tomar contacto com as empresas, com as instituições, com as pessoas e perceber o dia-a-dia dos nossos concidadãos neste distrito, o que está feito, o que falta fazer, e dar atenção a algumas áreas importantes de um distrito como este. Portanto, para a região, para nós, é importante que aquele que nós, que o líder da oposição possa fazer esta volta pelo país, o contacto com a realidade do país, muito antes das eleições e não em período de campanha eleitoral, que tem sempre uma lógica diferente, de contactar com as pessoas, de ouvir os seus anseios, de ouvir também propostas de atuação do PSD a nível central, para que, quando, como nós confiamos, como nós esperamos e como nós precisamos, quando ele for Primeiro-Ministro de Portugal, já possa estar mais habilitado a fazer as suas propostas para o país e a resolver os problemas do país. Paulo Ribeiro, ainda antes de passar Manuel Pisco, para depois também ter aqui 2 ou 3 minutos, só uma pergunta que lhe pedia uma resposta telegráfica. Uma das primeiras iniciativas de Luís Montenegro, depois de segunda-feira às 10 horas começar por tomar o pequeno almoço com jornalistas locais, é participar na reunião da Comissão Política Distrital. O que é que vão tratar nessa reunião? Não, Comissão Política Permanente é permanente nacional, ou nacional. seja, a Comissão Permanente Nacional, a Comissão Permanente Nacional vem toda reunir ao Distrito de Setúbal. Reúne na sede distrital do PSD. Exatamente. Não é uma reunião com a Comissão Política Distrital. Portanto, aliás, será mais de âmbito nacional e assim também não... com todos os presidentes distritais. Não tem tanto interesse para nós quanto à proximidade. Todos os órgãos nacionais vêm estar no Distrito de Setúbal. Muito bem. Manuel Pisco, o que é que quer dizer sobre a vinda de Luís Montenegro à região? Pouca coisa, olha, mas só para a gente, na nossa interação, nos irmos educando um bocadinho uns aos outros, eu se fosse responder agora ao estilo do Paulo Ribeiro, diria, então, mas a estrutura distrital dos dirigentes do PSD, não há cá uma distrital, não há cá conselheiros, os dirigentes do PSD não estão cá, não conhecem o terreno, não sabem dizer ao líder o que é que se passa e o que é necessário. Podia responder assim em relação à presença do líder ou à mudança isso não fazia sentido nenhum. Não fazia sentido nenhum. Está a ver que já faz sentido. Mudou o líder. O líder quer está conhecer. A comparar. Não estou a comparar. Não. Deixa lá agora. Estamos a falar do líder. E este líder mudou, atenção. Paulo Ribeiro, deixa lá. O Manuel Pisco tem um minuto e pouco. O Paulo Ribeiro acha que é mais importante o líder de um partido que o líder de uma autarquia. E, portanto, a tomada nas mãos de uma autarquia é menos importante e é muito mais fácil e não tem nada a ver quando o líder de um partido. Tem comparação. Deixa-me lá dizer, Paulo, você já disse a sua opinião, deixa-me lá dizer a minha. Um minuto, Manuel. Tá bem, mas ao seu estilo, era uma resposta destas que você agora merecia. Mas não, muito bem, quer conhecer o terreno, muito bem. Eu posso lhe dizer, se quisesse meter também uma pontinha de cinismo, era o que seria de Setúbal e do distrito de Setúbal se não havia
viesse cá o Luís Montenegro. Isto havia de ser uma desgraça tremenda. Mas não digo isso. Não digo isso. Digo só, olha, que venha por bem e que volte em paz. E com isto terminamos a edição de hoje de Obrigado. Política Local. Manuel Pisco e Paulo Ribeiro estiveram presentes. Ivan Gonçalves, ausente no estrangeiro, acabou por não conseguir participar nesta edição. Voltamos à próxima edição do programa Política Local de hoje a 8 dias. Uma boa semana para todos.